Bom dia a todos, aqui é Edmilson Gouveia no nosso canal Repensando Psicanálise. E hoje eu vou falar sobre o medo. De onde vem o medo, né? De onde acontece, por que sentimos medo. O medo é um dos sentimentos, né? Uma das nossas reações primais, né? do, de quando começamos a surgir como ser humano, a possibilidade de sentir medo já, já existe. Quando se forma a coluna vertebral e o sistema nervoso central, a possibilidade de já sentir medo e reações com relação a qualquer tipo de coisa que venha a nos prejudicar ou a prejudicar a nossa vida, porque nada mais é do que uma proteção à nossa vida, né? O medo é algo que tenta nos proteger e muitas vezes, por isso acontecer muito frequentemente, pode também prejudicar, né? Prejudicar o andamento, prejudicar a nosso caminhar, né? E muitas vezes esse medo se torna um medo patológico. E esse medo patológico, ele pode bloquear você em situações que você precisaria de ter uma reação, né? Ou uma ação a ser feita. Então, vou tentar explicar o medo para vocês de como começa. A partir do momento que se forma o nosso sistema nervoso central, nós temos reações simpáticas e parasimpáticas. As reações simpáticas são aquelas reações que as ações que o nosso organismo faz sem que a gente perceba, sem que a gente tenha o real controle delas. Podemos até buscar o controle, mas normalmente a gente não tem esse controle. Por exemplo, respirar. Muitas vezes você se pega respirando e não percebe, né? Mas você pode controlar, você pode prender a sua respiração. Então, isso é uma forma de controle do sistema simpático, mas ele ocorre normalmente. O trato intestinal, né? O movimento peristáltico ali do intestino também é um movimento simpático. E o bater do coração, né? O pulsar do coração é um movimento também simpático. E tem os movimentos parasimpáticos. Quais são os movimentos parasimpáticos? São os movimentos que causam, que são reações espontâneas. Por exemplo, você está do nada, sem perceber, alguém pica você com agulha, fura sua pele com agulha, a reação é você tirar a mão rápido, que é um movimento parasimpático. Ele vem diretamente da coluna vertebral para os músculos da região que foi afetada. Quando você queima a mão, você tira rápido. Então, são movimentos parasimpáticos. Você pode até tentar controlá-los também, mas você provavelmente não vai conseguir pelo fato da preservação da vida, né? Então, muitas pessoas controlam esse movimento parasimpático para o limite, né? O limite da preservação da vida. E é nesse movimento parasimpático que surge o medo. O que é o medo? É uma reação sua a uma situação que você não esperava e você reage com medo. O medo pode ser de você correr dali, pode ser de você ficar parado sem reação alguma, pode ser de você chorar, né?
de você gritar, de você buscar algo que faça com que a sua vida seja preservada. E isso pode ocasionar um processo reagente do sistema parasimpático recorrente. E aí causa aquelas patologias com relação às fobias, com relação ao medo fóbico, né? Que é você ficar preso, medo de ficar preso no elevador, então você já não gosta de lugares fechados, você medo de estar em público, porque surge na sua mente, o seu sistema parasimpático reage e você cria a adrenalina aumenta e você fica com o seu corpo reage e você não se sente confortável naquele lugar. Muitas vezes o medo de você falar em público, né? Pessoas têm receio, travam na hora de falar em público. Pessoas que estão no seu dia a dia e de repente começa a ter medo de uma situação econômica e aquilo ali causa uma fobia, né? E o medo pode levar você a um sistema depressivo. Você pode se tornar uma pessoa depressiva. E o medo pode levar você a ter fobias. Sendo que tudo o que causa medo para nós seres humanos, né, nos dá uma reação, né? Então nós temos uma reação parasimpática do medo, que é uma coisa natural. Só que quando isso se torna recorrente, quando está acontecendo sempre, isso se transforma em algo patológico. Então, o que é que nós temos que observar? O que é o nosso medo por uma questão de preservação de vida? Por exemplo, você está com o carro a 150 km por hora, aí bate aquele medo, aquela sensação de medo, aí você diminui a velocidade. Isso é um sistema de você está preservando a sua vida. Você sentiu medo, a adrenalina aumentou, você percebeu que você está desconfortável naquela situação e você reage diminuindo a velocidade. Só que isso tudo é controlável, né? Você pode controlar o sistema parasimpático até um certo limite, né? Que é o limite justamente entre a vida e a morte. Então tem pessoas que buscam a adrenalina ao extremo. Vamos supor, o pessoal vai saltar de paraquedas. Nós não fomos feitos para voar, né? Nós não temos asa e precisamos de um equipamento externo para que isso diminua o nosso impacto ao solo e que nós não venhamos a morrer. Só que nós aí estamos dependendo de um equipamento externo, né? Estamos dependendo de algo que não está diretamente ligado ao nosso corpo, ao ser humano. Então, isso causa uma adrenalina até o instante que tudo dá certo. Então, até o instante que tudo dá certo, aquela adrenalina vai explodir, você vai estar com aquele sistema parasimpático tipo uma sirene vermelha ali, como se fosse uma ambulância, né? Gritando que você está em risco de vida. E pessoas conseguem controlar esse sentimento, essa sensação e acionar o paraquedas e simplesmente pousar tranquilamente e fazer um espetáculo. Pessoas trabalham com isso e fazem shows e tudo mais. Mas o risco disso dar errado existe, né? E se o risco existir, aquela adrenalina vai ao extremo e o resultado disso, de você não controlar esse sistema parasimpático, é você não ter mais vida, né? É você chegar a vir a falecer. Então, o medo, ele pode ser controlado.
né? O sistema parasimpático pode ser controlado de uma forma boa, né? De uma forma de você começar a perceber que certos medos, certas fobias podem ser ajustadas, né? Devido às situações do seu dia a dia, como por exemplo falar em público. Provavelmente isso foi algo que aconteceu na sua infância. Então, com um bom psicanalista, você pode chegar a esse momento e se defrontar o seu eu adulto com o seu eu criança, no momento que ocasionou aquele trauma que veio a se ressignificar para que você tivesse esse problema de receio de falar em público. E muitas vezes esse encontro faz com que aquela energia que ocasionou esse medo de falar em público seja eliminado e você tenha um controle maior sobre ele, ou então um entendimento pelo que ele acontece. Então, isso tudo pode ser controlado. Então, quando a coisa não é patológica de uma forma que você não tenha o controle, nenhum controle, que venha ocasionar um risco maior, né? Você tem condições de fazer uma reestruturação do seu medo. O que é que você pode fazer? Você pode se perguntar onde foi que surgiu esse medo, como foi que iniciou esse medo, como foi que iniciou essa fobia, desde quando, onde foi o start, né? Você começar a tentar voltar um pouco no tempo e perceber isso. E se você tiver uma condição de percepção maior e tiver pessoas que possam te dar informações da sua família sobre como foi que aconteceu, você pode a partir dali ter uma consciência e uma percepção de que aquilo ali não foi algo muito grave, ou não, né? Ou você pode precisar de ter uma ajuda de um psicanalista para isso. Então, o medo é algo que você pode controlar, que você pode ter o limite do controle dele. Então vale muito a pena você perceber isso, perceber os seus medos e perceber qual é e qual foi a origem dele, para ver se você tem condições de controlar, absorver e até tirar essa fobia pequena, esse medo de você, ou você vai precisar realmente da ajuda de um profissional para que ele possa vir a te levar para confrontar o seu eu adulto com o seu eu criança no momento que você teve aquela reação que causou essa ressignificação fóbica. Então, vamos ter cuidado com nossos medos e vamos tentar observá-los, né? Porque é natural termos medo, porque nós seres humanos somos feitos de reações para a preservação da vida. E o medo é uma coisa natural. O que não é natural é um medo recorrente que causa um certo problema social para você. Então, a partir daí, você tem que realmente procurar uma ajuda ou tentar se observar com um pouco mais de segurança e tentar voltar um pouco no tempo e ver o que aconteceu. Ok? E vamos continuar falando sobre psicanálise e outros assuntos. Vamos continuar abordando esses assuntos fóbicos também, que é uma coisa muito interessante no dia a dia. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí.